maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Pra você que não me conhece, eu sou Angélica Camilo. Este canal Joaninha Camilo, meu Instagram Joaninha Camilo também. Me segue lá, se inscreve aqui, curte esse vídeo, compartilha, comenta. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de quando eu gravar um vídeo novo. Olha esse cabelo, gente, como tá brilhante. Gente, olha isso, meu cabelo tá lindo, né? Pois é, gente, mas vamos sem ficar enchendo linguiça, né? Vamos pro assunto, vamos pro que interessa. Eu quero falar pra vocês um pouquinho da minha infância, que é onde a gente constrói, né, muitos valores. São coisas que a gente carrega, assim, por toda a vida. Sejam traumas, sejam ensinamentos. É a base de tudo. Ai, me deu até uma emoção de falar a respeito. Na minha infância, não foi fácil. A minha mãe foi uma mãe muito brava, mas ela foi quem ela deu conta de ser, né? E eu acho que foi um excelente resultado. Você sabe se você foi uma boa mãe, eu acho, né? Quando seu filho dá certo, eu acho que eu dei certo. Por isso que, né? Eu não sei como é que fala isso, não. Mas aí, o que que acontece? Eu tava me lembrando de uma história, porque pra eu criar o Vitor, pra gente construir os valores que a gente constrói com os filhos da gente, né, que eu construí com o Vitor, vocês aí em casa, a gente precisa... são dores e delícias, né? Você não se constrói só com coisas boas, né? E a gente também não se constrói só com coisas ruins. Dosando um pouquinho daqui, outro dali, aquilo que às vezes é ruim pra vocês, pra mim não é. E é uma coisa de percepção, de vivência. Só que quando a gente fala de valores, eu acho que valores são as coisas boas. É aquilo que você constrói a partir da sua vivência, dos seus sentimentos. Quando eu falo sentimentos, é da sua própria valorização, sabe? Aquilo que você aprende a acreditar. Por exemplo, para ficar mais assim, mais fácil para entender. Eu me lembro que na idade escolar, minha mãe ensinava, sabe? Olha, gente, não converse, procura não conversar em sala de aula. Minha mãe não falava só assim não, tá? Procura não conversar. Se eu souber, se a professora reclamar comigo que conversou dentro de sala de aula, que atrapalhou, quando chegar em casa vai tomar um cacete, tá? Minha mãe, se bobeasse, ela já batia, era na rua mesmo. Com isso, eu fico vendo hoje, né, questão do bullying, né, imprecisão. Porque a minha mãe mesmo, ela já fazia o bullying com a gente. Ela mesma falava que batia, ela gritava com a gente no meio da rua. Gente, minha mãe, meu Deus do céu, minha mãe era muito sem noção. Mas eu acho que ela não era a única, não. Mas tá bom, eu aprendi. Na raça, mas eu aprendi. A nossa situação financeira lá em casa era muito doída. E, além do mais, meu pai era alcoólatra, né? E aí, a minha mãe meio que teve que criar os filhos meio sozinha, né? Ela foi pai e mãe ao mesmo tempo. Então, com isso, ela criou a gente na base do... botando medo na gente, porque hoje eu entendo que como ela criava sozinha, ela, se não enchesse a gente de medo, ela não daria conta, né? De criar 3, porque às vezes um iria para um lado, o outro pro outro, cadê? Como é que eu vou olhar esse? Como é que eu vou cuidar daquele? E para isso, ela precisou usar as estratégias dela para lá. Daí, a minha mãe educava dessa forma. Então, meninos, a gente não tem condição financeira para ninguém aqui de van. E nem existia van não, tá, gente? Eu tinha uma vizinha que tinha uma Brasília, eu era doida de vontade dela me levar pra escola, porque eu achava chiquérrimo. Mas naquela época era só Kombi, ou então ônibus, ou então a pé, que era o nosso caso. Daí, olha a estratégia da minha mãe. Minha mãe fazia assim, ó. Gente, vamos pra escola? Que horas que a aula começa? 7 horas da manhã? Então, quando eram 6 da manhã, saíamos de casa. Minha mãe ia junto, a pé. Primeiro dia, vamos andar na velocidade normal. Chegou na escola... Ela falava, então, nós saímos de casa às 6 horas da manhã e na velocidade normal são exatamente 6 horas e 30 minutos. Então, significa que em velocidade normal, a gente gasta 30 minutos para chegar na escola. Na hora de voltar para casa, gente, a mesma coisa. O que que minha mãe fazia? Bora lá, hoje a gente vai voltar mais rápido um pouquinho. Chegava em casa, ela falava, então, hoje a gente gastou exatos 25 minutos para voltar da escola. Amanhã, digamos, tava chovendo. De novo, hoje nós vamos para aula, então, com chuva. Guarda-chuva, capa de chuva, sacolinha, bora lá. Hoje nós demoramos 50 minutos para chegar, então, quando tá chovendo, são 50 minutos para chegar na escola.
Beleza. Então, no final de tudo, a gente entendia que o tempo mínimo para ir de casa para a escola e da escola para casa era X tempo. Então, aquilo ali acabou. Era o mínimo e o máximo. Então, agora, a partir de hoje, vão para a escola sozinhos. Se chegar aqui depois desse tempo, vai apanhar. Outra coisa, vocês são 3, não é isso? Saíram os 3 juntos de casa, os 3 juntos chegam em casa. Se o chegar um na frente, vai apanhar porque não esperou os outros. Se os outros ficaram para trás, vão apanhar porque não acompanharam da frente. Então, sobrava para todo mundo. Com isso, o que eu aprendi? Eu aprendi que se sai de casa, os amigos estão saindo juntos, todos os amigos precisam voltar juntos. Como assim? A mãe liberou 3 para saírem juntos, beleza. Quando você assusta, um já tá em casa. Aí a mãe fala assim... Ah, oi, tudo bem? É seu filho? Não, meu filho já chegou em casa. Não, como assim saiu com meu filho, não chegou? Gente, não é legal. Eu acho bacana, saiu todo mundo junto, volta todo mundo junto. Tem que ser reportado, tem que ser retratado. Pensa bem, você sai com as amigas pra balada. Tem que voltar todo mundo junto. Se formos as 3 juntas, vamos voltar as 3 juntas. Ah, mas é porque eu conheci um crush, conheci um peguete. Azar. Se pega enquanto tá todo mundo ali, na hora que for embora, acabou a pegação. Lealdade é isso e é assim que eu aprendi. Um dos valores, né, que eu aprendi. Eu gosto assim, saímos juntos, vamos voltar juntos. A não ser que combinaram, ó, a gente vai, mas de fato fulano não vai voltar com a gente, ou o que for. E outra coisa que minha mãe ensinava era o seguinte, o material escolar de vocês é esse daqui. Não pega emprestado com ninguém, nada. E nem empreste nada pra ninguém. Mas por quê? Não pegue nada emprestado e não empreste nada a ninguém. Por que isso? Não pega emprestado? Por quê? Porque se você não tem condições de ter o seu, você não vai ter condição de pagar para o outro caso venha ser danificado esse item que você pediu emprestado. Seja um lápis, seja uma caneta, seja o que for. Então não pega emprestado. E não empreste, sabe por quê? Porque você custou dar conta de comprar esse. Se você emprestar e a pessoa, por um acaso, acontecer da pessoa perder, se acontecer de extraviar, se acontecer de quebrar, de estragar, e a pessoa não tiver condições de pagar para você, você acaba de perder o único recurso que você tinha. Porque se é um lápis, se você precisa do lápis, você tem que comprar. E se você precisa do lápis, você tem que preservar. Porque se perder, como que você vai fazer sua tarefa de escola? Vai chamar a professora e vai falar, ah, mas eu não tenho, porque não sei o que lá. Então, minha mãe sempre fez isso. E ela falava assim, se chegar aqui em casa alguma coisa dos outros, eu vou quebrar. E se vocês emprestarem alguma coisa pros outros, além de apanhar, quando voltar eu vou quebrar também. Na verdade, minha mãe fazia de tudo pra dificultar a nossa vida, pra evitar da gente trazer problema pra ela, né? Porque, na verdade, com certeza, já devia ser um esforço tremendo pra ela, já que ela era pai e mãe, dar conta de comprar pra gente o nosso lápis. Criança é meio desorganizada, se a gente fica nessa de desorganização e tudo, quem paga o pato é a mãe, né? Porque se chegar lá na escola, a professora vai virar e falar assim, mas não é possível que essa criança não tenha mãe. Eu não sei vocês, mas eu vou falar de mim. Eu me lembro das vezes em que minha mãe bateu, eu me lembro das vezes que a minha mãe chamou minha atenção, me botou muito de castigo. Gente, eu ficava de castigo. Minha mãe botava o milho no chão, eu tinha que me ajoelhar no milho e ficar assim, ó, com a mão assim na cabeça, ajoelhada. Horas, tá? Minha mãe fazia isso. Eu até fiz isso com o Vitor também, mas ele era tão danadinho que ele fazia um buraquinho, uma rodinha assim, ó, no meio do milho, do feijão, e ajoelhava só lá no meiozinho. Quando os nossos pais nos ensinam a rir das nossas imperfeições, quando a gente aprende a rir com os nossos pais, da própria imperfeição deles, quando eu me mostrava vulnerável pro Vitor, quando eu fazia alguma coisa que às vezes eu ficava envergonhada, ou às vezes eu ficava bem nervosa comigo mesma, depois eu respirava e falava, pensava, faz parte. Aí a gente aprendia a rir da gente mesmo, seja de melequinha no nariz, de um dedinho torto, seja de um comportamento, seja de uma manota, seja lá o que for, entendeu? É bacana você zoar um ao outro dentro de casa, que aí quando isso acontecer na rua, você entende que as pessoas não estão falando do seu caráter em si, ou então que quando falam dos nossos defeitos, não significa que as pessoas estejam nos desqualificando, ou que elas vão deixar de gostar da gente, ou que elas vão deixar de querer a nossa companhia, sabe? Às vezes é só uma zoação. E saber separar, sabe, as coisas.
fulano é meu amigo, mas fulano fez uma coisa que não é legal, ou fez uma coisa, caiu, e eu achei engraçado, ele continua sendo meu amigo, eu continuo amando aquela pessoa, mas foi só uma brincadeira. E só que tem gente, mudando de assunto, não, no mesmo assunto, mas falando em relação a bullying, tem pessoas que... Eu acho que eu já até falei isso certa vez num vídeo meu, que às vezes a gente mesmo se entrega, sabe? Pra que o outro faça maldade com a gente. Ele sabe que aquela determinada coisa te chateia, ou que aquela determinada coisa te deixa desconfortável, aí aquela pessoa faz questão de ir lá e, ó, dar uma alfinetadinha, né? Aí às vezes a gente com uma pouca inteligência, o que você faz? Você olha pro outro e dá uma alfinetada nele também. Aí fica aquela troca de... Acontece um mal-estar, é horrível. O ideal é que quando essas coisas aconteçam, você se afastem mesmo, procurem não revidar, né? Não dar arma pro outro continuar te machucando, não. Ou você evita que isso aconteça, né? Ou evita discutir. Mas uma coisa eu acho que super funciona. É você chegar em casa, cheguem-se na frente do espelho e converse com vocês. Houve uma época que eu ficava muito revoltada com a minha mãe, que eu ficava triste, que era uma pessoa de quem eu esperava super apoio, super amor, e como que ela teve a capacidade de falar e de fazer isso comigo. Hoje eu entendo que ela me preparou muito bem, porque não é qualquer coisa hoje em dia que me tira da linha, não é qualquer coisa hoje que me chateia. Se da minha mãe, que me ama, que é a pessoa que me fez, que ela tinha que estar aqui pra me defender, ela mesma cometia bullying comigo, então você é um simples mortal que nem fez nada por mim. Pode falar aí o que você quiser. Com certeza você tá aí falando comigo, mas dentro de você deve estar um turbilhão de coisa ruim também. Meu filho, não tem culpa da sua vida ruim. Então você resolve a sua vida ruim, que eu resolvo a minha pro lado de cá. Ema, cada um com seus problemas. Daí, gente, com o Vitor, eu procurei fazer da seguinte forma. Chegava na escola, tinha um dia que ele não tava bem, não sei, né? Os motivos eram dele. Quem sou eu? Sou adulta, ele criança. Ele vai saber dos motivos dele e eu dos meus, que é totalmente diferente, né? Aí o Vitor falava, mãe, você vai comigo até a sala de aula? Eu falava, claro que vou. Eu não falava com ele, mas você já tá grande, vai sozinho. Não, vou, qual que é o problema? Uma mãe acompanhar o filho até na sala. Quando chegava perto da sala, ele falava pra mim assim, mamãe, pode voltar daqui. Daqui eu dou conta de sozinho. Provavelmente porque ele não queria ouvir a zoação dos amigos, ou então ele é que não queria se sentir dependente. Ah, o nenenzinho, entendeu? Não, eu evitava zoar ele nesses momentos, porque é nesse momento que você tá se sentindo inseguro, às vezes no momento você tá sentindo, ai, não sei, desprotegido, eu não sei. Isso acontece com a gente adulto, né, gente? Então, por que não vai acontecer com uma criança? Eu me lembro quando o Vitor... Às vezes, tava doentinho, seja gripado ou seja o que fosse. Eu pegava o remédio, falava, Vitor, tem que tomar o remédio. Ele falava assim, ah, mas eu não gosto, eu não quero. Eu falava, então, você não tá entendendo, eu não tô te perguntando se você quer uma sobremesa. É um remédio. Remédio tem que tomar, não tem escolha, gente. Aí ele falava, ah, mas se eu tomar, mãe, eu vou vomitar. Eu falava assim, vai ser pior, porque se você vomitar, você vai ter que tomar 2 vezes, limpo e vomitado, porque é seu mesmo. Então, tem coisa na vida que a gente não tem escolha, não, gente, tem que fazer. Às vezes eu falava com ele assim, Vitor, evita comer determinada coisa antes do almoço, senão você não vai conseguir almoçar. Eu não ficava falando toda hora, não. Eu penso que você deveria evitar, porque senão pode ser que você não consiga almoçar. E se você não conseguir almoçar, é aquela história, eu vou colocar comida na geladeira. Aí ele pensava, será que eu quero comer agora? Com isso, ele mesmo foi entendendo que, não, mãe, eu prefiro o almoço, não vou comer agora. Ou então, vou comer agora, depois eu almoço um pouquinho, mais tarde eu vou lá e como meu mexidinho. E pronto. Eu não ficava forçando a comer, agora você vai comer, não sei o que, de jeito nenhum. Eu só não queria deixar que ele ficasse com fome. Mas aí é o que eu tô falando com vocês, é uma questão de escolha. Você não pode não fazer daquela forma ali, mas você não vai deixar de fazer. Você tem que se submeter a coisas na vida que são leis, gente. São leis. Muito obrigada por ter assistido a esse vídeo. Se inscreva no canal, curte, compartilha. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Eu amo vocês, gente.